vamos começar já a pensar em trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. Ela já começou a gravar, então, oficialmente, boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui na minha casa. É uma honra poder falar de neurociência. Quem me conhece sabe que eu adoro falar disso. É sempre muito interessante falar de cérebro falando de educação. Aí eu estava pensando em como montar esse trabalho e eu fiz uma apresentaçãozinha pequenininha no PowerPoint para a gente poder pegar alguns dados, comentar. Para o pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. Por favor, façam perguntas pelo chat. O chat vai estar sempre aberto, mesmo eu projetando a telinha aqui. E aí, vocês vão tirando as dúvidas, beleza? Deixa eu apresentar minha tela, para daí a gente começar a conversar e aproveitar o nosso tempo e falar um pouquinho sobre as neurociências e essa aprendizagem mais efetiva. Então, o que eu pensei em montar? Primeira coisa, quando a gente começa a falar de neurociência, falar de aprendizagem, cada professor tem o seu viés. E eu comecei como biologia, sou bióloga. E eu acredito que a biologia acaba dando um estilo de olhar a educação de um modo diferente. E quando eu estava trabalhando na sala de aula, sempre, se você ver o currículo aqui, eu sempre dei aula a minha vida inteira, em tudo que é nível, vai de fundamental 2 até a pós-graduação, eu sempre acabei tendo, às vezes, umas dificuldades em entender algumas coisas de pedagogia, de psicologia. E acabei fazendo um monte de cursos, eu fiz a pedagogia, para conseguir ter uma linguagem melhor com um mundo que, para mim, como biólogo, era tão diferente. É mais ou menos quando um aluno vem de pedagogia, às vezes entra em neurociência e acaba sentindo algumas estranhezas do estilo de aula, do estilo de como a gente pensa a educação, tá? E quando a gente começa a pensar em a educação, a gente, na verdade, quer saber como que o cérebro aprende. Como que a gente consegue aprender alguma coisa para que a gente possa conseguir ensinar, né? Se eu entendo como eu vou pegar uma informação, seja uma informação que nem eu coloquei aqui, ó. Eu estou colocando desse jeito só para vocês saberem que é porque eu posso escrever, tá? Então, daí eu posso circular, mesmo com, às vezes, um delay, vocês conseguem ver e ficar, pelo menos, a professora apontando alguma coisa. Não tem o laser, mas até a canetinha que a gente pode fazer o que a gente faz, né? E aí, mesmo que seja, então, voltando, eu aprender desse jeito aqui, ou aprender, sei lá, movimentos, aprender arte, aprender comportamento, aprender estruturas morais, vamos dizer assim, ou até hoje, né? Aprender a trabalhar em computador, aprender a ensinar de um mundo online que eu acho que a maioria de nós nunca imaginou estar fazendo isso. É uma coisa que eu nunca pensei que um dia eu estaria dando uma palestra num computador na minha casa com o meu cachorro no meu colo. Não é algo assim que eu falaria, nossa, realmente estava nos meus planos. E tudo isso é um processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem, ele começa desde os primeiros lá pensadores. Então, quando eu fui fazer lá a pedagogia, eu percebi que, sei lá, tinha o Kant. O Kant pensou o quê? Que a educação ela se deveria focar mais nos deveres, na formação do caráter, como era uma pessoa, se essa pessoa estava inserida numa sociedade ou não. O Frenet já pensou também como um cidadão mais ou menos que nem o Freire. Então, todos eles vêm com uma visão mais política, mais sociológica do processo. E aqui, quando eles começam a refletir, as reflexões deles são maravilhosas, não tiro isso, eles não fazem grandes diferenças de como uma criança de 5 anos aprende e uma criança de 15, um adulto de 20, um adulto de 50. Para eles, a aprendizagem ficaria mais ou menos semelhante. O Piaget foi um dos primeiros caras, e ele é biólogo, lógico, a perceber que existiam diferenças no desenvolvimento, que existiam modos diferentes de aprender. E a partir do Piaget, que o pessoal começou a estudar mais como seriam essas relações.
E aí você entra, eu peguei só esses autores, bem pouquinho, porque não é o nosso foco. Quando chegou lá no Valon, o Valon começa a juntar mais coisa. E ele começa a observar. Então, Fabíola, eu não posso colocar a apresentação de tela inteira, senão eu não posso escrever. Infelizmente, esse programinha simpático, ele não permite escrever e projeção de tela inteira. Então, aí a minha opção vai ser agora, vocês conseguem abrir a tela, ou no celular, ou se você tiver no tablet, no computador, você consegue dar zoom. Mas se eu der zoom aqui, eu não vou conseguir escrever, então vocês vão me perdoar. Mas é para poder... depois eu posso passar meu e-mail, eu coloco aí, eu posso mandar a apresentação para vocês, tá? E aí vocês têm esse material, isso é tranquilo. Tudo bem, Fá? Então tá. Então, por que o Valon eu coloquei aqui de importante? Porque eu acho que o Valon foi um dos primeiros caras que começou a fazer observações e experiências com o ensino. Começou a perceber que não era só como eu achava que deveria ensinar ou aprender. Deveria ter um método para a gente ver isso. E o Vygotsky chega para começar a colocar cérebro nessa história. O Vygotsky trabalha junto com o Luria. E eles começam, lá na União Soviética, antiga União Soviética, a repensar como o cérebro tem a ver com essa aprendizagem. Eles fazem grandes mudanças em psicologia. E a Montessori, eu coloquei aqui, porque foi uma das primeiras médicas, uma das primeiras teóricos, que começaram a criar material de aprendizagem, material específico para você trabalhar em educação, para que o aluno tenha um melhor aproveitamento do que você está fazendo. E aí eu pensei assim, beleza, todos esses teóricos passando, nós estamos em 2020, nós estamos em 1950, nem 1970, será que isso já chegou na pedagogia? E aí, quando você olha uma grade curricular, eu peguei uma qualquer, você começa a perceber que existem muitos aspectos humanistas, aspectos sociológicos, antropológicos, filosóficos, psicológicos. Tem informática, você encontra tecnologia, você encontra Libras, encontra inclusão. Procura, não tem cérebro. É como se o cérebro não participasse dos processos. E alguns têm como disciplina opcional. Alguns cursos estão até começando a aparecer neurociência, mas pouco até. Oi, Jaqueline. Espera aí que caiu a transmissão, que alguém mexeu. Já vou voltar. Faz parte essas coisas. Estou voltando. Vamos ver se vai. Chegou. Imagina, faz parte. Depois de quase 6 meses a gente brincando disso, se a gente estressar com tecnologia, o negócio está feio, viu, Jaqueline? Liga não. Aí anima o povo leva susto. Beleza? Então, vamos lá. Então, a pedagogia, ela está pouco relacionando ultimamente, classicamente com a neurociência. Mas por que será isso? Porque a pedagogia odeia a neurociência, não entra com humanas, não entra com biologia? Eu acredito que não. Eu acredito que o processo da descoberta da neurociência, dos estudos do cérebro, eles não começaram muito cedo. Eles estão vindo basicamente de 1990, do anos 2000 para cá. E se você pega mais ou menos a época atrás dos anos 2000, o que você vai encontrar muito é medicina. O que você vai encontrar muito são processos de patologia. E pouca psicologia e muito menos educação. A partir de 2010, 2005, que começam a vir estudos relacionando educação e cérebro. E é nesses estudos que eu quero começar a focar. E aí vamos começar a pensar se nesses objetivos que a gente pensa da educação, que a Unesco pensa, que o MEC pensa, que vários governos pensam, se eles estão relacionados com esse cérebro, se eles estão utilizando o conhecimento que a gente tem atual para melhorar a nossa atuação, o nosso processo. E aí, quando você pensa em objetivos, se você olhar de novo aqui, você vai ver que não tem nada. Desenvolvimento integral de crianças e jovens. Como?
Contribuir para o bem-estar do aluno. Como? Contribuir para o sucesso do nível pessoal e acadêmico. Como? Desenvolver estratégias de ensino adequadas. Espera adequadas às necessidades de cada aluno. Essas necessidades eu vou ter que fazer um ensino individual ou eu vou poder fazer isso em grupo? Como eu vou fazer isso? E à medida que você vai olhando essas telas, você fica pensando, como que eu, professora, como que eu que estou no dia a dia, como que eu num computador agora, nem sala de aula a gente tem mais, vou fazer isso? Como que eu vou pensar no material que eu tenho e conseguir atingir esses objetivos? E aí a gente começa a perceber que, pelo menos eu fui educada numa coisa mais antiga, que eu era simplesmente passiva. E aí que eu peço de novo, não sejam passivos, crianças. Perguntem, falem, mesmo que seja pelo chat. O que acontece? Quando você é um receptor passivo de informação, geralmente o que eu falo não é o que você está entendendo. Às vezes existem diferenças de comunicação. E aí, quando um aluno, uma pessoa que é não especialista do assunto fala, às vezes ele transforma isso numa linguagem comum. E é aí que você transforma, é aí que você cria informações novas. As pessoas têm muito medo de perguntar, porque, será que eu vou perguntar certo ou errado? Eu acho muito legal isso. No final eu vou te responder, porque não existe esse certo ou errado. A neurociência ela vai dizer muito que existe processo, que existe sempre criar uma condição para eu ser responsável pelo meu ato de aprender. E esse momento de pandemia, eu acho que é a época melhor ainda. Porque, na verdade, cada um de vocês da casa de vocês está sendo responsável por entrar agora no chat, por estar prestando atenção ou não, por estar assistindo, para procurar informações novas. Nós estamos nos responsabilizando mais. Os alunos estão passando por isso. E a neurociência, ela não é uma. Então, a gente não fala assim, neurociência ou neurociência. Você vai ver os dois jeitos. Porque quando você pensa em neurociência, olha quantas áreas tem. Milhares de áreas vão ter. Algumas a gente vai usar na pedagogia. Outras vão ser usadas basicamente em medicina. Outras em sociologia. Outras no marketing para vender. Outras em religião. Então, tem muitas áreas que estão mexendo com esse cérebro. Estão utilizando essas técnicas. E também você tem a mídia usando toda a parte técnica e falando que ela bem entende, né? Porque daí o jornalista ele não tem tanto conhecimento e às vezes aparecem umas coisas meio assustadoras, como assim, pense magro, adoraria. Então eu vou pensar que eu vou ficar magra e vou perder meus quilinhos que eu peguei todos nesses meses. Vamos pensar, então eu não decido, quem vai decidir é o meu cérebro. Peraí, eu sou meu cérebro. Então, se o meu cérebro decide, como que não sou eu? Que parte que eu sou que não é o meu consciente ou o meu inconsciente? Então, como que essas coisas elas começam a complicar? E como que ela aqui, a dúvida científica, Merca? Cérebro feito em laboratório. Beleza, eu já vou fazer direto. Vou controlar minha ansiedade. Facinho, facinho. Meu. Tudo isso vem de uma imagem muito simplista de cérebro. E você encontra um monte deles. E aí vem aquela ideia de que a criança é uma esponjinha, né? Então ela vai conseguir receber todas as informações e absorver. E a gente sabe, a neurociência sabe que não é muito bem assim. Então o cérebro vai simplesmente analisar os dados de acordo com o que eu tenho. Então, eu peguei dois exemplos bem simplesinhos aqui. Um deles, você está vendo aí no quadriculado, essa imagem aqui, ó. Eu circulei, e você vai dizer para mim, essas linhas são retas, paralelas ou são tortas? Olha lá, meus amores. Retas ou tortas? Tortas, muito bem. Agora você vai pegar, eu adoraria estar numa lousa agora. Você vai pegar uma reguinha e você vai pegar uma das linhas e você vai riscar. Se você seguir elas, você vai ver que elas são exatamente retas.
Porém, apesar de você saber que elas são retas, você continua vendo as tortas. Saber que ela é reta não muda a análise do seu cérebro, que vai fazer pelo contexto. Então, às vezes, você tem um conhecimento, você tem um conteúdo, você tem uma informação, mas você não consegue utilizar essa informação para modificar a sua razão. Porque nem tudo que é fato é conhecimento. Então, você tem um fato, isto é reto, mas você continua vendo isso torto, porque isso é uma interpretação cerebral. Se vale isso para o meio físico, imagina este processo acontecendo num abstrato. Pense em valores que tem, conteúdos que tem. Aqui eu coloquei a criancinha naquele jogo básico de ela adivinhar pelo tato que tem um objeto. Se você colocar um objeto que a criança nunca viu nessa caixa, ela não vai conseguir se conhecer. Ela vai falar que ele é redondo, ela vai chutar alguma coisa próxima. Não está errado, ela tá encontrando a resposta de acordo com o mundo dela. A famosa zona proximal de Vygotsky, vamos dizer assim. Então, ela simplesmente vai dar uma resposta de acordo com o que ela já tem. Então, a gente precisa saber que existem coisas que eu posso modificar se a criança conhecer um objeto. Ela pode identificar melhor esses objetos, ou, às vezes, eu não posso modificar algumas coisas do meu cérebro. O meu processamento sempre será diferente. Então, o que acontece? Quando eu tenho esse exemplo aqui, ó, eu adoro esse tênis, porque ele funciona nas telinhas. E aí você olha esse tênis e você fala, que cor que é essa desgraça desse tênis? Se a gente tivesse tempo para a gente levantar a mãozinha, todo mundo ia falar, alguns cinza e verde, alguns branco e rosa. Alguém vê branco e rosa deste grupinho? Temos 35 pessoas aqui. Então, como vocês vê branco? Onde que tem rosa nesse troço? Tem umas pessoas muito legais que mudam a cor do tênis. Isso é ter mais inveja ainda. Tem gente que vê de uma cor, daqui a pouco vê de outra cor. Eu só vejo cinza e verde. Por que que se a gente vê de cores diferentes? Porque nosso cérebro é diferente, nossa construção cerebral foi diferente. Não que a gente nasceu com cérebros diferentes, mas porque a gente formatou o nosso cérebro durante o ambiente. Olha a Lina que falou, a Lina aqui. Ela já fez de um jeito, veio de outro. Mudou a percepção cerebral. Então, nossa percepção cerebral muda. Ó, meu cachorro latindo. Muda em coisas muito simples, muito básicas. Se existe plasticidade cerebral aqui, imagina em conhecimentos mais profundos. Imagina em matemática, imagina em história, o que está acontecendo. E aí, à medida que a gente começa a pensar em cérebro, as pesquisas de cérebro estão aumentando. Olha a quantidade de publicação em 1960, 1980. Eu fiz faculdade aqui, gente. Eu não estudei nada de cérebro. Eu sabia que ele era cinza. Sabia que ele estava no encéfalo. Pouca coisa. Todo o conhecimento está vindo agora, olha. Todo está vindo agora. Então, o conhecimento está sendo muito rápido. E existe, aluno, é muito comum perguntar o que é inato no nosso cérebro e o que é modificável no nosso cérebro. Então, eu peguei 2 livros básicos, infelizmente esse do Mitchell não está traduzido ainda em português. Aqui o Mitchell ele vai dizer quais são os padrões inatos do cérebro que vem de fábrica, que eu falo. E aqui no Cérebro em Transformação, que é da Suzana, ela tenta dizer como que o cérebro muda durante a adolescência. Que o cérebro de um adolescente não é o mesmo cérebro de uma criança. Houve uma transformação. E essa parte de inato e de plasticidade é que eu quero discutir em alguns dados para vocês. Então, o primeiro que eu quero discutir é que é a matemática. Se a matemática ela é inata, ela vem de fábrica, a gente sabe matemática porque nosso cérebro é programado para isso, ou se a gente tem que aprender. Vocês estão vendo aí uma historinha que eu peguei. Não dá para passar vídeo, tá? Eu já desisti de passar vídeo e GIF que ele fica cortando
A maioria dos computadores. Então, aqui você está vendo que é um corvo, isso acontece de verdade, você consegue pegar isso em qualquer YouTube da vida. E o corvo tem um problema. Ele quer beber água, geralmente é feito em laboratório para forçar o coitado, e ele não consegue alcançar com o bico a água. E geralmente essa garrafa está presa, tá? Ele não consegue virar. Ela está chumbada no chão. Aí o que o corvo faz? Ele nunca viu, nunca ninguém explicou, ele não foi para a escola, tá? Não, nada disso, não viu outro corvinho fazendo isso. Ele naturalmente pega pedras, não com a asinha, tá com o bico, tudo bem, né? Estarinha. E ele começa a colocar as pedrinhas na garrafa. A água, óbvio, vai subindo. E aí ele bebe a água. Gente, isso é lógica matemática perfeita. Você está colocando um corpo que está entrando, está deslocando outro corpo e ele bebe água. E ele faz isso como? Inato, ele nunca viu. Se você não der esse problema, ele nunca vai resolver isso. Então, ele tem uma propensão inata. Corvos têm isso, cachorro tem, lobo tem, um monte de animal tem. E ser humano tem? Ser humano tem. Nós temos uma matemática inata. Nós temos uma parte que ela vem do nosso cérebro. Então, nesse artigo que está aqui, eles perceberam que as crianças de 4 anos já conseguem contar até 10, que eles conseguem comparar quantidades. Piaget não concorda com isso. Piaget falou que eles não tinham essa propriedade, só que eles têm, segundo os estudos atuais. Fizeram estudos com um bebê recém-nascido, praticamente de 4, 5 dias. Ele consegue diferenciar a quantidade de números que tem aqui. Então, os bebês, as crianças, já vêm com uma matemática inata. Mas, apesar disso, a gente não gosta de matemática, a gente acha matemática difícil. Por que a gente acha matemática difícil se ela vem de fábrica? Eu vou voltar aqui. Nós somos matemáticos naturais. Nós sabemos. Se um corvo consegue fazer isso, por que um ser humano, já fizeram isso com um ser humano adulto, tá? O mesmo experimento. Os seres humanos adultos não colocaram as pedrinhas. Os seres humanos perderam a capacidade, só ensinaram para um monte de jeito. Menos a coisa óbvia, colocar pedrinha para a água subir. Por que nós, adultos, perdemos isso e crianças têm e animais têm? Aí a neurociência ela chega a uma conclusão que é o seguinte: o nosso cérebro é plástico, a gente vem com uma coisa de fábrica. Só que acontece, a gente vai mudando isso de acordo com a cultura que a gente tem. E nossos professores, nossas escolas, nosso Brasil, basicamente, vamos pensar aqui, a gente tem uma crença que a matemática ela é difícil, que a matemática ela é complicada. Eu peguei essa imagenzinha, eu vou abrir aqui para vocês. Essa imagenzinha que está aqui é do Google que eu coloquei, ensino de matemática. E aí que você consegue ver algumas coisas que são os nossos padrões, os nossos preconceitos. Você está vendo um monte de número dificílimo, nunca é uma matemática fácil, tem uma criancinha feliz. Mas a maioria, olha a mulher desesperada aqui, em pânico, tem pouca gente sorrindo e a maioria é homem. Não tem muita mulher nessa história. Então, a gente tem uma noção, tem uma crença que foi feita que a matemática ela é uma coisa mais masculina, que a matemática ela é complexa e que esta matemática complicada ela acaba aparecendo, essa crença, da minha atitude, do meu modo de falar, do meu modo, do Google. Google Imagem, gente. Eu coloquei, olha o que apareceu. Você olha lá, a criancinha põe, eu vou aprender matemática. Ele põe matemática no Google, vê isso, leva pânico. Então, essa crença faz com que a gente mude o processo. A regra de 3, então, de lá para cá nada mais entrou na minha mente. Ai, tadinha, mas a minha matemática, eu também tenho problemas. Vamos ver se a gente entende por que a gente tem problemas. Também não sou a pessoa mais feliz na matéria. Quando eu li esses artigos, eu fiquei mais feliz, tá? Pelo menos eu me entendi e me perdoei das bobagens, da minha dificuldade de pegar sempre uma calculadora para resolver coisas bem bestas. Então, esse problema de a gente achar que a matemática é árida
ela começa basicamente lá pela terceira série. É meio comum. Aluno vai no primeiro ano de boa, no segundo ano de boa na matemática, terceira, quarto, quinto ano, sexto ano já começa a virar uma desgraceira. Quando entra no ensino médio, quer arrancar os cabelos. Quando faz engenharia no cálculo 1, já se suicida, aquela bela história, né? E aí, as ideias, qual que é? Esse livro aqui, ele dá esse exemplo. Os professores pediram para os alunos de 6 e 9 anos calcular 5 mais 3 menos 3. Vocês conseguem fazer essa conta? 5 mais 3 menos 3. Conseguiram? Quanto dá, amores? Olha qual a professora assiste aqui. 5 mais 3 menos 3. Obrigada, Raíssa! Primeira nota 10. 5 mais 3 menos 3. Pensa agora como você fez. Você fez assim. Mais 3 menos 3, você viu que é óbvio que deu 0. E deu 5, e você achou que isso daqui é a coisa mais idiota do planeta Terra. Ou você fez 5 mais 3, 8. 8 menos 3, 5. Tem dois jeitos de resolver. E eles perceberam que quanto mais jovem for, mais rápido você vai fazer, mais você vai isolar o 3, mais você vai tirar os probleminhas. Quando você pega crianças, principalmente escolarizadas, de 9, 10 anos, eles fazem como o professor ensinou. Então o que acontece, Thalita? Essa criatividade, ela começa meio que a ser cortada pelos professores, porque você tem que dar um método de ensino. Você não pode ir pela sua intuição na matemática, porque matemática não é intuitiva. Porque matemática não pode ter atalho, porque matemática ela precisa ter uma estrutura, e não necessariamente. Eu descobri um monte de atalhos que facilitariam muito a vida. Só que o que acontece? Aí vem outra história. Quando a gente pensa em atalhos, a gente está pensando, às vezes, em não aprender. Se eu der um atalho, o cara não vai entender o raciocínio. Isso são duas coisas diferentes. Então, Patrícia, a BNCC está tentando tirar essas histórias. A BNCC ela tem um pezinho na neurociência. Então, ela está tentando perceber que a gente tem que compreender o processo. Porém, à medida que a gente compreende o processo, eu posso utilizar uma instrumentação para chegar na minha resposta. Coisas diferentes, em momentos diferentes de ensino. Então, existem momentos que você tem que ensinar as etapas. Existem momentos que você tem que trabalhar a criatividade de... Que momentos? Alguns estudos de neurociência tentam dar algumas luzes. E aí vem uma outra coisa de como que homens e mulheres são vistos diferentes na matemática, por exemplo, na lógica. Então, eu peguei essa bobagem da internet que está mostrando a lógica das mulheres e a lógica dos homens. E aí você vê o pequenino preconceito das meninas. Será que realmente as mulheres têm um cérebro defeituoso em matemática? Será que os homens, por serem homens, têm testosterona durante a gestação, formaram um cérebro mais lógico? Será que mulheres são mais sensíveis e homens são mais práticos? Eu não do jeito que você quiser falar, tá? Quando a gente começa a entrar nessa parte de gênero, existem estudos, todos os estudos provam que homens e mulheres conhecem matemática igual, resolvem o cérebro do mesmo jeito na matemática. Nasceu não, Catiane? Então, o que aconteceu? Todos nós temos a mesma formação de cérebro. Olha, não existe mudança de gênero. O que acontece? Você dá uma prova dessa para uma criança, para uma pessoa qualquer, criança, pessoa. Aí você está vendo, eu peguei também da internet, tá, essa daqui. Então, eu quero que abrir aqui o cabeçalho, isso que me interessa. Você está vendo lá, avaliação de matemática, cálculo algébrico, nome do 8º ano, hein? Data, valor, nota, eu coloquei sexo aqui, fui eu que coloquei, tá? O professor não tinha feito isso. Quando fizeram esse tipo de experimento, pegaram várias pessoas, muitas pessoas, quantidade maior de 1000, tá?
E aí fizeram com que elas resolvessem essa prova. Em algumas provas tinha que marcar o sexo, masculino ou feminino, em algumas provas não tinha que marcar o sexo. O que aconteceu? Sempre que tinha que marcar o sexo, opa, minha telinha está pulando, desculpa. Sempre que uma mulher marcava que era feminino aqui, ela perdia nota. Ela diminui a quantidade de acertos por colocar um F. Se a mulher, se não tiver sexo aqui, se não tiver isso aqui, ó, se você simplesmente responder à prova, a quantidade de acerto das mulheres é maior. Então, quando você lembra para uma mulher que ela é mulher, ela erra mais matemática. E vale o contrário para homem, tá? Quando você lembra para o homem que ele é homem, ele acerta mais matemática. Então, existe um viés cultural. O nosso cérebro responde melhor a alguma coisa se você diz que ele é da linha que deveria ser. Então, mulheres, elas acabam sendo mais sensitivas se você lembra para ela que ela é uma mulher, e mulheres são mais sensíveis. E você fala para um homem que ele é mais bruto, ele vai tender a ser mais bruto, por você colocar este viés. Lembra, volta lá para o tênis, volta lá para as linhas paralelas. O nosso cérebro trabalha com algumas percepções que às vezes a gente não percebe. A ideia é que você vai ter um cérebro que você não controla. Então, ter um inconsciente trabalhando na sua vida. E à medida que eu fui xeretando essas coisas de matemática, eu falei assim, beleza. Então, mulheres culturalmente têm uma dificuldade maior em matemática, porque a gente foi criada nesse viés, essa cultura, estou falando cultura do Brasil, tá? É específico para cada país. Isso não vale para o Japão, isso não vale para a União Soviética, vale para cá, só para o nosso mundinho aqui, tá? Agora, quando eu estava pensando assim, beleza, então nós mulheres temos uma dificuldade cultural em matemática, mas também, né, exatas é diferente de humanas. Pensa bem, exatas, a estrutura de pensamento de exatas é uma estrutura de pensamento muito diferente de uma estrutura de humanas, de literatura, de arte. E aí vem essas bobagens que a gente encontra na internet, desses quem é exatas, quem é humanas. Foi difícil encontrar um que não fosse muito ofensivo para os dois lados, tá? Tinha uns que nem eu queria colocar aqui, coitadinho do povinho de humanas, achando que os carinhas não conseguiam fazer 2 mais 2. É besteira? Para você provar que é besteira, Flávia, você tem que mostrar que processo que o cérebro utiliza em exatas e em humanas é muito semelhante ou tão complexo quanto. Porque não adianta você falar que simplesmente literatura é tão difícil quanto. Então, a gente tem que tentar descobrir se é o mesmo processo. E aí, que processo que tem? Então, eu peguei aqui um exemplinho no tempinho que a gente tem, né? Que é curtinho, né? Então, eu peguei aqui um exemplo para a gente ler como se faz uma leitura de um texto. Como se faz uma análise textual. Quem conhece o processo de português sabe quão árido é ensinar isto. A análise textual é lógico pura. Você tem que conseguir achar os dados, organizar os dados, comparar os dados, conseguir ter a visão geral e analítica. Gente, analisar, esquematizar, ver a estrutura, construir textos, isto é lógica pura. E aí, quando você pega quais são as áreas que estão envolvidas em análise do texto, são só essas no cérebro, tá? Só essas coisinhas aqui, é fácil, nossa, ler é fácil, olha como o português é simples. Olha, é só um texto, redação, só precisa disso para escrever. Coisa boba. De jeito que não. Então, todas essas áreas, aí você fala assim, beleza, então tudo bem. Humanas é tão complicado quanto exatas é complicado. Mas será que é a mesma área? Humanas e exatas é a mesma área? Será que, na verdade, é a mesma coisa com faces diferentes, que nem uma mesma moeda? Por aí, Flávia, que você está escrevendo. É que nem uma mesma moeda com duas faces. Então, tem um experimento, um artigo maravilhoso
que é esse daqui, que ele começa a ver que algumas deficiências em algumas regiões do cérebro, liga para os nomes não, tá? Algumas áreas cerebrais, você vai ter problemas tanto na leitura quanto na matemática, quanto no processamento de informações dos dois. Então, esse artigo, ele tenta provar, e vários deles, tá? Que interpretar texto, interpretar números, as duas coisas, para o cérebro é a mesma coisa, com dois signos. Um eu uso letra, outro eu uso números, mas para o cérebro é semelhante. Então, dificuldades de linguagem, dificuldades da matemática, elas estão unidas. É muito comum, biologia eu vejo muito isso, porque a gente está bem no meio termo. Tem aluno que não consegue entender o que eu falo porque não entendeu o texto. Tem uns que não entendem o que eu falo porque não entendeu o gráfico. Tem uns que não entendem o que eu falo porque não conseguiu entender a minha fala, que é português, que é linguagem, o esquema. Então, todas essas interpretações estão falando da mesma coisa de área cerebral. Então, para a neurociência, essa brincadeira, olhar isso na neurociência, para voltar a tela para vocês, é uma bobagem sem fim. Isso é ignorância de cérebro. Dislexia já começa a entrar em patologias da ISA. E eu não vou entrar nos processos patológicos, vou terminando no geral. Mas a dislexia também vai entrar mais na parte de construção de letras, vamos dizer assim. Também tem uns processos de lógica aí. Só que não dá, né? Só tem uma horinha. Peguei só os teminhas, tá bom? Se você quiser, depois me manda teu e-mail, eu mando alguns textos para você, tá? Tem umas coisinhas por aí. E aí, quando eu estava entrando nessa história, falei assim, beleza. Então, estrutura de lógica é igual. Então, nós vamos ficar só na estrutura. Nós vamos aprender só raciocinar, habilidades. Mando sim, Aline. Depois eu coloco o meu e-mail aí, que vocês anotam. E aí, quem quiser, eu mando para vocês em PDF, sem problema. Conhecimento é para ser distribuído. Então, essa estrutura, teve uma época, quando eu estava dando aula, eu estou pensando nos anos 1990, começo dos anos 2000. Praticamente eu não poderia pedir para ninguém memorizar mais nada. Todos os alunos tinham que começar do zero e aprender do zero. Você não poderia ter a decoreba que se falava. A decoreba é coisa do passado. E a neurociência vai trabalhar muito com memorização. Quando a gente faz curso de neurociência, grande parte das disciplinas é trabalhar memorização. Então, existe uma diferença em o que é decoreba pura e simples inútil e memorização de dados pertinentes. E você tem que conseguir achar onde você utiliza cada uma dessas ferramentas. A memorização ela é uma ferramenta. Então, eu coloquei dois exemplos aqui para vocês. 10 mais 10 e 7 mais 14. 10 mais 10, você achou a resposta. 7 mais 14, você achou a resposta. Quando a gente começa a fazer isso em análise com eletroencefalograma, com um monte de experimentos, a gente percebe que este aqui é muito mais rápido do que este. Porque, na verdade, você não fez conta 10 mais 10. Você decorou que 10 mais 10 é 20, mas ninguém decorou que 7, 14 é 21. Você fez a conta na cabeça. Grande parte da nossa matemática ela está memorizada. Vamos dizer que seja desde 1 mais 1, isso é memória, você não faz cálculo. 2 vezes 2, isso é memória. Então, essa memorização, ela é importante. Principalmente quando a gente começa a pegar aluno mais velho, do 9º ano, do 1º colegial. Porque pensa assim, o carinha tem que resolver esse troço aqui que se chama matriz. Vai chegar aí para vocês. Quando eu tenho que resolver uma matriz, eu tenho que lembrar como faz isso, eu tenho que conseguir ter dados da minha cabeça e ainda vou me preocupar em fazer conta de multiplicação no dedo. Eu não posso fazer estratégias de multiplicação. Algumas coisas têm que estar já memorizadas para acelerar o meu processo, para eu gastar cérebro nisso.
Então, a ideia da memorização é que eu tenha alguns dados de fácil acesso no meu cérebro, que eu possa manipulá-los e aí conseguir chegar em uma melhor resposta. Vale isso para a matemática, vale isso para a história. Então, você fala assim, eu quero que você faça uma análise da Segunda Guerra Mundial e compare a Segunda Guerra Mundial com a situação de quarentena da Covid. Eu quero que vocês percebam qual a diferença do estresse dos dois nos adolescentes e nos alunos. A viagem aqui. Para o cara fazer isso, ele tem que saber vários dados da Segunda Guerra Mundial. Não dá para ele pesquisar tudo o que acontece hoje e aí chegar numa conclusão. O tempo vai ser muito grande. Então, ele tem que ter alguns dados mais ou menos prontos na mente. Então, eu preciso ter uma memorização para ter uma articulação de fala. Eu só posso fazer a palestra que eu estou falando para vocês, eu posso contar tudo isso se todo esse material está na minha cabeça, por mais que eu tenha uma telinha. Então, eu tenho uma tela aqui para me dar um eixo, para eu não me perder completamente, porque quem me conhece sabe que eu vou de um lado para o outro e daqui a pouco eu já estou falando de outra coisa. Então, quando a gente tem os dados, quando a gente consegue saber quais são as áreas cerebrais, quais são as funções, eu consigo interrelacionar isto. E esta interrelação é que faz com que eu tenha criatividade, é com que eu faça que eu tenha crítica. Eu não posso ter pensamento crítico se eu não tenho dados. Aí eu tenho opinião. Eu não posso ter relação se eu não tenho um processo de análise matemática. Como que eu vou fazer uma comparação de uma segunda guerra com uma situação atual se eu não conheço lógica? Se eu não conheço matemática? Os processos são interligados. Não dá mais para fazer estudos em caixinha. Mas os estudos, todos os estudos de neurociência estão dizendo que tudo está muito interligado. E essa interligação, ela vai acontecer no seu cérebro inteiro. Só que o que acontece? Você tem consciência só do que a neurociência diz que é a memória do trabalho, a memória operacional. Então, essa memória operacional aqui é a área que você, neste momento, você está prestando atenção em mim. Ou no seu filho, ou no dedinho que está coçando, sei lá. Aonde a sua atenção está, é onde a sua memória de trabalho está. Então, vamos voltar lá para a minha matemática. Então, se eu estou lá na minha matemática e a minha memória de trabalho está preocupada quanto que é 1 vezes 2, ela não tem espaço para conseguir resolver uma matriz matemática. Para mim, essa é a minha dificuldade. Eu nunca decorei, é vergonhoso, mas é verdade. Eu nunca decorei a tabuada, tá? Então, o que acontece? Como eu nunca decorei a tabuada, ai que vergonha. Eu levo um tempão para achar o valor e aí eu me perco nos exercícios. A minha memória some, porque a memória de trabalho era pequena. Eu decorei todos os circuitos neurais. Eu nem decorei a matemática. Coisa feia, né? Mas essa história é isso mesmo. Nossa memória de trabalho tem limites. Esse limite, ele é dado pelo nosso próprio cérebro. Tem só uma pequena região, que é no lobo pré-frontal, que vai ser responsável por manipular as informações, por ter essa consciência. E aí a gente tem que pensar no que eu estou jogando para cá. Então, pensa assim, ó, eu estou aqui na minha salinha, eu estou no meu computador, eu estou lendo o chat, eu estou ouvindo um cachorro bater, eu tenho coisas andando por aqui, e eu estou concentrada aqui. O que eu escolhi me concentrar? Então, quando a gente pensa no que eu estou prestando atenção, é o que eu estou colocando na minha consciência para ter atenção. Então, a gente vai prestar atenção em o quê? Naquela que a gente quer, do que a gente gosta e da que a gente precisa. Tem hora que preciso, né? Preciso fazer isso. Eu perco emprego. Tem hora que eu falo de sério porque eu amo isso. Tem hora que eu vou trabalhar aqui porque eu tô querendo isso. Eu quero um computador melhor para conseguir dar uma aula melhor.
sei lá. Então, tudo essas coisas que eu estou prestando atenção vão fazer com que eu filtre o meu mundo. Então, eu gosto dessa imagem aqui, que é assim, motivação, as pessoas colocam motivação de fazer o que você quer, mas é mais ou menos um filtro. Então, imagina na época, antes do Covid, eu fiz essa tela antes do Covid, tá? Que você entrava naquelas churrascarias maravilhosas, você encontrava esse buffet. E você podia escolher, né? Que agora você não pode mais apontar para o cara pegar o que você quer. Então, você está de dieta. Você olha para quê? Você olha para os doces que eu estou colocando em A ou olha para a salada? Quem está em dieta, com certeza vai olhar pro doce. Eu tenho certeza. Porque o que acontece? Então, você vai se forçar, às vezes, a pegar a salada. Mas você vai no que você quer. No desespero, aquele olho gordo, maravilhoso. Você fala assim, não, eu vou pegar menos carne para conseguir pegar umas 13 sobremesas que me interessam. Então, esse filtro está em tudo, não está só em comida. Comida é fácil de entender, mas está em todo o processo. Então, essa motivação, ela vai estar no sistema de recompensa. Então, esse sistema de recompensa, ele vai dizer o que te move para frente. Te move o doce ou te move ficar sarada, ficar magrinha, entrar naquela roupa? O que está te movendo? É o que você... Ai, Beatriz, eu vou bater em você. Pá, pá, pá. Ela olha para a salada e pega o doce. Ai, ela pode comer doce. E eu não posso mais comer doce. Posso, se quiser ficar rolando. Essa motivação, ela vai fazer você pensar no que é importante para você. E quando você pensa em motivação, o que é importante é a emoção. E aí a gente vai começar, eu vou começar a falar de uma outra parte da neurociência. Como que as emoções vão influenciar tudo isso? Então, quando eu estou pensando em motivação, é muito comum alguns educadores confundirem motivação com prazer. Então, o pessoal fala, não dê uma aula chata, só na lousa, faça uma coisa colorida, faça jogos, brinque com seus alunos, eles têm que rir, cante música para eles. Quando você começa a pensar nessa toada, você está confundindo prazer com motivação. Motivação é algo que vai fazer com que você tome uma atitude de acordo com um objetivo de longo prazo. E, às vezes, ter muito estímulo atrapalha a sua concentração. Então, às vezes, você precisa realmente se concentrar. Lembra que a memória de trabalho que eu falei, ela é pequena. Eu preciso conseguir me concentrar para chegar num ponto. Se eu tiver uma brincadeira, eu me concentro na brincadeira, no meu amigo rindo, e não no que eu tenho que entender. Então, cada momento, eu preciso saber, como educadora, decidir o como eu vou fazer. Há momentos para a sala de aula chata. Há momentos de realmente elaborar, escrever, construir. E há momentos em que você vai misturar as informações. Quando você está treinando, quem dança, quem é músico, sabe muito bem. Você vê a bailarina dançando maravilhosamente. Esquece que ela treinou horas e horas até formar calo. Pé de bailarina é todo machucado. Você vê o cara cantando, nossa, nasceu com essa voz. Meu, o cara treinou pra caramba. Às vezes aluno fala para mim, ai, professora, você sabe tanto. Meu, são 30 anos falando disso. Como você não vai saber depois de 30 anos estudando e lendo? Tem muito trabalho por trás. E nem todo trabalho é legal. Então, quando você está treinando no frio, quando você está fazendo os passos de balé, às vezes é cansativo, é chato, é repetitivo. Mas você faz isso. Por quê? Porque você quer um objetivo. Então, é muito ingênuo achar que razão é o contrário de emoção. Essas bobagens, nossa, eu vou fazer, você fique de coração guardado, quieto aí no canto, eu preciso trabalhar. Não.
Emoção e razão são duas coisas que a gente percebe que estão cada vez mais juntas. O Damasio falou disso. O Damasio, nesse livro, ele fala que teve um carinha que teve um tumor nessa região do cérebro. E quando tiraram esse tumor, o cara sobreviveu, era um tumor benigno. Quando esse cara sobreviveu, o cara tinha inteligência normal, o QI dele era fantástico. Só que o que acontecia? Você pedia para ele escrever uma carta, e colocavam 3 canetas para ele. Ele não conseguia escolher a caneta. Ele sabia escrever, ele sabia o que era para escrever. Só que, na verdade, você escolher uma caneta é emocional. Você acha, você sabe que é mais importante escrever um documento em preto ou você quer escrever em vermelho. Então, na verdade, a emoção, ela está por trás de todas as nossas atitudes, de toda a nossa cognição. E essa emoção, se ela está por trás de toda a cognição, o pessoal da neurociência começou a perceber que tinham coisas mais ainda. Não era só emoção que tem a ver com cognição. Tem a ver também o que você come. Então, se discutem alguns textos, vários deles, que trabalham com a microbiota, que é a antiga flora e fauna intestinal, com o que você se alimenta, com o tipo de micro-organismos que tem em você e como o seu cérebro funciona. Como você aprende mais ou menos, como acontece a depressão e a ansiedade pela sua alimentação. Só que quando um cara vê um artigo desse, se ele não entende direito, ou às vezes de má fé, ele fala, você é o que você come. Não, não é isso, gente. A alimentação influencia a aprendizagem, influencia o seu cérebro. Nós não somos uma cabeça, nós não é uma cabecinha andando, nós somos um conjunto de coisas. Então, a gente sabe que exercício físico é fundamental para o aprendizado, é fundamental para a saúde mental. Melhor coisa para depressão, ansiedade, é você fazer algum movimento. Está para lá de provado, antes de tomar um antidepressivo, vai procurar exercícios. Mude a alimentação. Já tem trabalhos em autismo com alimentação, em autismo com exercícios. É lógico que não é de qualquer jeito. Não estou falando disso, pelo amor de Deus, que você vai largar os médicos. Pelo amor de Deus! Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que não existe uma cabecinha solta. Existe uma relação entre corpo e mente. Então, um processo sempre ele é integrado. Então, a integração ela vai acontecer o quê? No que um dia você chamou de razão, no que um dia você chamou de emoção e no que um dia você chamou de movimento. Todo esse processo, nessa integração, é que consegue fazer uma aprendizagem mais efetiva. Então, quando essa integração ela acontece, começa a melhor a aprendizagem. Só que aí tem um outro lado. A gente precisa tirar o nosso medo de errar. E esse medo de errar, ele atrapalha muito qualquer aprendizado. Porque que a gente acontece? Uma criança pequena, ela erra muito, mas ela não tem muito sofrimento quando ela erra. Eu estou pensando em criança pequena de 2 anos. Pensando em uma criança pequena de 1 ano. Quantas vezes ela errou para conseguir pegar uma colher? E se ela vê ela desistindo, ai, que vão pensar de mim, eu não sei pegar uma colher. Vai tentar você, adulto, fazer uma aula que você nunca fez. Quando eu trabalho com alunos, primeiro dia de aula, geralmente, trabalhando com neuroanatomia, muitos alunos falam assim, ai, professora, eu não sei desenhar, eu não consigo desenhar um cérebro. Desenha do jeito que você sabe. Não existe um erro. Nós, adultos, temos um medo muito grande de errar. E aí eu peguei esse artigo aqui, que ele fala sobre o famoso desafio do marshmallow. O desafio do marshmallow. Fran, eu vou colocar aqui o meu e-mail, e aí você manda para mim e eu te dou a resposta de onde vai a live.
tá? Vamos disponibilizar em algum lugar, sim, tá bom? Obrigada, amor. Bom trabalho. Já estou acabando. Daqui uns 5 minutos eu estou acabando, para quem está em pânico. Então, eu estou terminando mesmo. A ideia era fazer 1 hora só. Então, nesse desafio do Marshmallow, o que foi feito? Eu vou abrir ele aqui, ó. Então, o objetivo é criar uma estrutura com a maior altura possível, com suporte de marshmallow inteiro no topo, utilizando somente macarrão. Então, eu pego esses espaguetes crus, um rolo de fita adesiva, um rolo de barbante e um marshmallow. E os caras têm que construir essa estrutura, uma torre o mais alta possível, e no final colocar o marshmallow lá. Ganha o prêmio, ganha a atividade, quem fizer a torre mais alta. E aí, o que eles perceberam? Quem conseguiu fazer as torres mais altas? Arquiteto, não vale arquiteto, tá? Eles estudaram na faculdade, tira eles da grade. Arquiteto não vai valer aqui na nossa história. Vamos pensar advogados, estudantes, a média populacional. Você vê que criança de educação infantil passou todos eles. As crianças de educação infantil, elas conseguiram fazer as torres maiores. Só ganhou delas os arquitetos que estudaram para isso, eles fizeram faculdade para isso. Então, o que acontece? Por que essas crianças conseguiram tanto? Porque todo esse povo adulto fez a torre e quando a torre estava pronta, colocou o marshmallow. E aí despencou. As criancinhas não, elas foram fazendo e colocando o marshmallow, fazendo e colocando o marshmallow. Elas foram testando. Então, à medida que elas conseguiam testar, elas percebiam os erros que elas tinham. E aí, à medida que elas conseguiam perceber o erro, elas consertavam. Você, hein, Fabiola? Então, este conserto, esse ir e voltar, é o que eu acho que falta para a gente quando adulto. E aí que a neurociência, ela vai dar, acho que, alguma luz. Então, neurociência não vai fornecer estratégia de ensino, gente. Ela não vai te dar uma aula. Ela não vai te dar um plano de ensino, pelo amor de Deus. Ela vai tentar explicar e compreender como que a gente entende alguma coisa, como que a gente aprende algo. E à medida que você consegue compreender, principalmente a sua aprendizagem, para mim foi assim. Eu comecei a entender como eu aprendo, aí eu comecei a perceber como o outro aprende também. E aí eu comecei a entender quais as estratégias que eu estava fazendo que eram melhores ou piores. E que sempre você, às vezes, tem um ganho ou uma perda. Quer dizer, a minha escolha, riscar a telinha e não abrir. Tem perdas e ganhos. Se está valendo ou não está valendo. Então, mas começa a ser mais racional pelos conhecimentos que eu tenho, pelo aprendizado que eu tenho. Então, as neurociências, elas vão tentar explicar essa minha primeira tela. Como que está acontecendo essa aprendizagem? Como o cérebro está funcionando? Só que ainda não tem todas as respostas, gente. Começou nos anos 2000, 2005. As respostas estão sendo feitas à medida que todos esses professores maravilhosos que estão aqui neste horário estão preocupados em vamos pesquisar e vamos aprender mais. Vamos procurar mais respostas, vamos testar respostas diferentes. Vamos compreender como isso funciona. É aí que a gente vai começar a aprender, não de um modo de achismo, mas com dados, com pesquisa, e pesquisa muito séria que está acontecendo por aí. Então, quando a gente pensa em sucesso, seja na vida ou na escola, ela vai ser uma capacidade de quê? Planejar seu tempo, priorizar informações, distinguir ideias dos detalhes, ser flexível. Meu, quanta flexibilidade a gente aprendeu nesses últimos 4, 5 meses. Como que nosso cérebro modificou? Será que para melhor ou para pior? Eu acredito para melhor, eu sou uma pessoa otimista. Eu acredito que o que a gente aprendeu nessa pandemia de como ensinar, de como aprender, foi muito rico. A gente vai aplicar isso sim no ano que vem, em 2021, quando a gente estiver presencial. Que esse ano, eu não acredito que esse ano foi um ano perdido. Ao contrário, que esse ano a gente conseguiu conhecer muita coisa, aprender. E não assim porque eu aprendi a fazer culinária, eu não estou falando nisso.
aprender como o cérebro funciona, como a gente compreende informações, como nossos alunos compreendem, como tornar as coisas mais claras, como fazer mais objetivo, como procurar novas metodologias. Nosso cérebro ficou extremamente plástico, gente. E a gente consegue monitorar nosso processo, a gente consegue refletir sobre o nosso trabalho. Então, a neurociência ela vai pegar tudo isso que está aqui e vai transformar o que a gente chama de funções executivas. Transforma isso num outro modo de enxergar. Tá? Era isso que eu ia falar. Bom, obrigada, meus irmãos. Apareceu aqui, estou tirando a apresentação. Espera eu, cadê eu? Cadê eu? Não vou embora. Aí eu aqui, cheguei aqui. Então, olha, amores, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, então ela precisa sair correndo, tá? Vão disponibilizar. Precisando, eu mando em PDF o material, não se preocupa, tá? Magali, obrigada por ter vindo, minha linda. Obrigada por todos que eu conheço, que apareceram. Quem quiser conhecer mais sobre neurociência, conheça, gente, vale muito a pena. É um estudo apaixonado. Eu sou apaixonada por cérebro. Todo mundo que me conhece sabe disso, tá bom? Alguma dúvida que eu possa ajudar? Jerusalém, pergunta para a faculdade. Se elas tiverem me convidar, eu chamo e falo de novo. Posso falar o dia inteiro, todos os dias sobre isso. Adoro. Enquanto só tem essa. Quando eu tiver, eu aviso todo mundo, tá bom? Beijos, meus queridos. Se tiver alguma dúvida, fale. Se não, agradecida por tudo mesmo. O e-mail, vou marcar aqui de novo no chat, tá? Tá aqui, ó. Obrigada, Renas. Obrigada a você por ter convidado. A Ana Tamara que me convidou para fazer. Agradeço muito. Obrigada, meus amores. Nenhuma dúvida? Tem, amores? Perguntem. Não? Então, beijos, meus amores. Fiquem bem. Me despedindo de todos. Gratidão mesmo por vocês estarem aqui comigo, tá? Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Tomara que eu tenha ajudado alguma coisa. Tomara que vocês leiam mais sobre neurociência, vou ser mais feliz. Obrigada, Fabiola. Beijos, amores. Ai. Sair de casa está difícil ultimamente. Ai, esse mundo. Beijos, meus anjos. Fiquem bem, estou esperando vocês irem na facu, visitarei. Mas assim que a gente tiver o mundo, voltar no mundo, sair do mundo virtual, né? Esse mundo virtual. Olha, meu cão, que ficou. Meu cão tá fugindo já. Meu cão, ele veio pensando no vizinho da aula. Beijos, meus anjos. Obrigada, meus queridos. Fiquem bem. Tchau, amores. Vou fechar aqui, tá bom?